ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, no final do ano passado, permitiu a entrega do menino Sean Goldman numa decisão, contrariando uma decisão anterior que o senhor havia tomado. O senhor chegou a usar o termo autofagia ao se referir indiretamente a essa decisão do Gilmar Mendes. Você acha que o Gilmar Mendes errou ali, desautorizou o senhor? Eu não consegui até hoje aceitar essa cassação, que talvez pudesse até mesmo apontar como uma cassação não com 2 S, mas com C cedilha. Agora, o que lancei foi tomado por um jornalista como uma referência a panetones. Na verdade, nós tivemos ali um alerta para não se repetir o que ocorreu no caso Chan. Ontem mesmo eu levei ao plenário o pedido de concessão de liminar contra a decisão de um colega. Por que levei ao plenário? Não enfrentei o pedido. Porque ombreando com o colega, estando no mesmo patamar em termos de jurisdição, eu não poderia cassar o ato dele. Você acha que eticamente é incorreto o senhor caçar a decisão de um colega? Não caçaria como não cacei até hoje ato algum de colega. E tenho precedentes no plenário, emendas de acordos, anunciando que a competência para apreciar liminar é do plenário. E que o senhor atribui à decisão do Gilmar Mendes? Há alguma rixa pessoal aí com o senhor, alguma disputa interna do tribunal, uma divisão? Essas paixões condenáveis devem ficar em segundo plano. Eu presumo o que normalmente ocorre, que ele tenha se convencido, não só da adequação do instrumental utilizado, um mandado de segurança para cassar uma liminar em habeas corpus, que simplesmente preservou uma situação jurídica e a procedência, ou seja, que a minha decisão seria uma decisão fora dos parâmetros fixados em lei. Ministro, o senhor é um dos ministros com melhor formação jurídica do Supremo, é muito elogiado pela classe jurídica. E na imprensa houve comparações entre a decisão do senhor que manteve o Arruda na cadeia e uma decisão que o ministro Gilmar Mendes tomou naquele caso Daniel Dantas, concedendo a ele a liberdade. O senhor acha que as 2 situações são comparáveis? Porque o Arruda tentou corromper uma testemunha. Aquela prisão do Daniel Dantas, a segunda, foi motivada porque apareceu uma gravação em que um emissário do banqueiro tentava, de acordo com a Polícia Federal, corromper um delegado federal. O senhor acha que as situações são comparáveis? Há semelhanças. Cada processo com elementos próprios. E temos os dados fáticos desse processo envolvendo o governador Arruda, que são dados peculiares. São dados que se distinguem daqueles outros do caso Daniel Dantas, em que houve até uma sucessividade de pedidos. Agora, evidentemente, nós precisamos esperar o crivo do colegiado. O colegiado é um órgão democrático, vence a maioria. Deixa eu mudar a pergunta, então. No caso Daniel Dantas, se o senhor tivesse que tomar a decisão, o senhor teria libertado, naquela situação, o Daniel Dantas, ou teria esperado um julgamento no TRF, no STJ? Eu, de início, conforme voto que proferi, não teria concedido a liminar. Teria mantido preso? Sim. Beleza, ministro. Uma pergunta para o senhor agora, ainda envolvendo esse clima de divisão, de polêmica que tem no Supremo. Teve uma altercação entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Joaquim Barbosa. O ministro Mendes acusou o ministro Joaquim Barbosa de fazer populismo judicial, que seria decidir de acordo com o clamor popular. Aí o ministro Barbosa reagiu, dizendo que o ministro Mendes devia sim ouvir o clamor popular e não se ater somente ali a uma questão jurídica pura e simples, que tem que ouvir a rua, e que o ministro Mendes estaria destruindo a credibilidade da justiça brasileira. Na sua opinião, o Supremo, ele tem que levar em conta a voz da rua, ou ele tem que levar em conta apenas a letra da lei? Em primeiro lugar, é muito fácil decidir-se quando há essa coincidência entre fatos, lei e anseio popular. Aí é fácil, claro. Os aplausos ocorrem. Tá. Eu, por exemplo, concedi uma liminar
e eu estou convencido do acerto, como tive a oportunidade de reiterar no plenário, ao acusado Catiola. E até hoje a sociedade não aceitou essa liminar. Só lembrando o caso, o Salvatore Catiola estava preso, concedeu a liberdade, ele acabou fugindo e ficou fora do país um tempo. O senhor acha que o senhor não errou então naquele caso, não, ministro? De forma alguma, havia 11 acusados e somente ele preso. E preso talvez por ter dupla nacionalidade. Mas nós não temos no Brasil a prisão automática, porque senão todo estrangeiro aqui residente acusado seria preso. Se inverteria a ordem natural das coisas, se prenderia para depois se apurar. Mas a liminar no caso, nós tínhamos inclusive acusado ou acusados em cargo de direção no Banco Central. Mas a liminar acabou não permitindo a fuga? Mas nós não somos responsáveis, nós juízes, pela política de fronteira. Evidentemente, incumbia a polícia, né? Impedir a saída dele do Brasil. A saída dele, né? Agora, nem por isso nós vamos prender, porque teríamos que prender todo e qualquer acusado que tivesse recursos para deixar o Brasil. E o senhor julgou contra o clamor popular. Na época, o senhor foi muito criticado por ter tomado a decisão, porque era uma coisa que ia contra o desejo da opinião pública de punição a alguém envolvido no escândalo. Mas nós estávamos falando disso porque a gente estava tentando combinar, ver se é possível combinar a letra da lei com o clamor das ruas. Nós julgamos de forma vinculada. A arte de julgar, ela revela um ofício vinculado. Nós não criamos a legislação de regência. Quem cria a legislação de regência é o Congresso Nacional. Claro que a lei permite interpretação, que é um ato de vontade, mas essa interpretação não pode implicar a colocação em segundo plano do que está previsto na lei. E penso que aí nós atuamos segundo o convencimento formado mediante esse ato interpretativo, esse ato de vontade. Ou seja, é importante ouvir a opinião pública, mas no fundo é um juiz solitário com a lei ali. É isso que garante que todo mundo está protegido no fundo, né, ministro? E um juiz vivendo a realidade nacional. Agora, sem que possa potencializar essa realidade nacional a ponto de colocar, como eu disse, em segundo plano a legislação. Sob pena de termos não um avanço cultural, mas sim um retrocesso. Que critério prevalecerá se não o critério da lei? Ministro, outra decisão polêmica do senhor foi, o senhor foi o único ministro que concedeu o habeas corpus a Suzane von Richthofen, aquela jovem paulistana lá acusada de matar os pais. Por que o senhor achou que ela merecia a liberdade no caso, ministro? Nós temos centenas, milhares de processos. Eu não me lembro exatamente qual foi a premissa da minha decisão. Agora, minha decisão se mostrou fundamentada. Por quê? Não me lembro casos concretos dados, porque enfrento por semana cerca de 10, 15 habeas corpus. Que lembra, foi um caso rumoroso, né? A morte dos pais, ela envolvida com o namorado, foi um caso de comoção. A gravidade do crime não autoriza em si a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é sempre excepcional. É sempre algo que revela exceção. A regra é aguardar-se a formação da culpa, aguardar-se o término do processo. Ministro, o presidente Fernando Collor de Mello nomeou o senhor para o Supremo em 1990. O senhor é inclusive primo dele. Não, perdoe-me, eu vou repetir o que eu disse num programa de televisão. Eu não sou primo do presidente Fernando Collor. A imprensa repete isso o tempo inteiro, está em tudo enquanto é... Infelizmente, ele é que é meu primo, porque ele é mais novo do que eu. Tá certo, tá certo. Só de alguma maneira ter sido nomeado pelo Collor, que acabou sofrendo um impeachment por corrupção, em algum momento isso constrangeu o senhor na sua carreira jurídica, prejudicou o senhor de alguma maneira? Esse é um ministro do Supremo que foi nomeado pelo Collor, então não é boa coisa. Criou algum